Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e essa é a última parte da série Como Deus Fala. Em Isaías capítulo 55, no versículo 12, Deus nos diz assim: Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Colossenses 3,15, Paulo nos diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é o árbitro? É o juiz, é aquilo que decide. Uma das formas de você saber se algo é da vontade de Deus para você ou não, é você perceber se você tem paz por dentro. Porque a paz é o árbitro, é o juiz, é aquilo que decide. Então, se é da vontade de Deus para você, você vai sentir paz por dentro. Se não for da vontade de Deus para você, você não vai ter paz. Você vai sentir angústia, uma sensação ruim, falta de tranquilidade por dentro. Em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, Paulo nos revela algo muito interessante. Ele diz assim: Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo foi para Troade para pregar o evangelho, e uma porta se abriu no Senhor. Mas quando ele foi passar pela porta, não tive, contudo, tranquilidade em meu espírito. Presta atenção, irmãos. Paulo viajou para Troade. Ele gastou dinheiro para ir para lá. E ele foi para lá para pregar o evangelho. E quando ele chega lá, uma porta para ele pregar se abre. Mas quando ele vai passar pela porta, ele conta que não teve tranquilidade no seu espírito. O que é isso? Falta de paz. E ele decidiu obedecer essa sinalização do Espírito. E não entrou na porta, que estava aberta para ele pregar o evangelho. É muito importante você entender algo. Nem toda porta que está aberta foi Deus quem abriu. Se você já leu o livro de Atos, você sabe o quanto os judeus religiosos perseguiam o apóstolo Paulo por onde ele fosse. Eles estavam determinados a acabar com a vida e com o ministério do apóstolo Paulo. Agora eu te pergunto, se essa porta que se abriu para ele pregar lá em Troade, se fosse uma tocaia dos judeus, e na hora que ele entrasse para pregar, os judeus pegassem ele e matassem ele, e aí? Você percebe como é muito fácil a nossa desobediência passar despercebida e nós creditarmos prejuízos na conta da soberania de Deus? Ai, Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Claro que ele sabe. E é por isso que ele nos alerta antes. Em Mateus capítulo 2, no versículo 13, narra que um anjo apareceu para José, pai de Jesus, em sonho, alertando que José deveria pegar sua esposa Maria e seu filho Jesus e fugir para o Egito, porque Herodes estava querendo matar Jesus. Agora eu te pergunto, e se José não tivesse percebido que aquilo era uma direção de Deus? Ou se ele tivesse percebido, mas achasse que era coisa da cabeça dele, ou que ele comeu muito à noite, não sei, e teve aquele sonho, e não tivesse obedecido a direção? O que poderia ter acontecido se José não tivesse fugido para o Egito com Jesus? Mas no versículo 14, Paulo diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo. O que significa Cristo? O ungido, aquele que possui unção. E 1 João capítulo 2 diz que vós possuís a unção que vem do Santo. Nós também somos ungidos. Graças, porém, a Deus que em Cristo, sendo ungido ou seguindo a direção da unção, sempre seremos conduzidos em triunfo. Se existe uma promessa de nós sermos sempre conduzidos em triunfo, porque muitos de nós estamos tomando prejuízo. Em João 10:27, Jesus responde: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a direção é uma coisa, seguir a direção que ouviu não depende de Deus. Em Salmos capítulo 32, no versículo 8, Deus já tinha anunciado como ele ia fazer conosco. Diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus estava dizendo: vou te instruir, vou te aconselhar. Mas ele diz: não seja como o cavalo ou a mula. Como é o cavalo ou a mula, Senhor? Que sem freio e sem cabresto não obedecem. Existem vários animais que Deus poderia nos comparar na Nova Aliança. Mas ele está dizendo, não seja como um cavalo ou a mula.
Por quê? Porque o cavalo ou a mula só obedece com freio ou cabresto. Mas Deus quis na nova aliança nos comparar a ovelhas. E a ovelha não é controlada por freio ou cabresto. Ela é comandada pela voz do pastor. E Deus disse: vou te instruir e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus não nos pega à força por um cabresto e nos controla. Não, ele dá instruções, conselhos pela sua voz, mas cabe à ovelha ouvir e seguir a voz do pastor. A mão do Senhor, ela não vem sobre nós nos forçando a andar no caminho. Não, não é assim que a mão do Senhor vem. Ela vem apontando a direção. Mas isso vai requerer de nós rendição. Existe um pastor americano que ele tem um trabalho em Moscou, na Rússia, e ele conta que no ano de 2004 ele ia tirar férias com a família na Tailândia. O resort já estava pago, as passagens de avião já estavam pagas, e às vésperas da viagem, ele percebeu um testemunho interior. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar passando um card aqui em cima, que você clica, porque nós já falamos sobre isso aqui no canal. E o testemunho interior dizia para ele não ir para a viagem. Só disse isso. Não disse porquê, não disse o que aconteceria, só disse para ele não ir. Ele reuniu a família e contou que Deus falou com ele para eles não irem para a viagem. E aquilo foi um balde de água fria, porque havia uma grande expectativa, uma grande preparação por parte da família para passar aquelas férias no resort na Tailândia. E eles decidiram obedecer o testemunho interior e não foram. Passado o primeiro dia, todo mundo em casa, trancado, aziado, perdendo suas férias. Passou o segundo dia, mais ou menos ali pelo terceiro dia, não lembro direito, eles estavam assistindo televisão em casa. E de repente entrou o noticiário. Aquele grande tsunami do ano de 2004, que matou aproximadamente 200 mil pessoas, pegou a pousada onde eles iam ficar hospedados, lá na Tailândia. As consequências de não ser guiado pelo Espírito de Deus, elas podem ser irreversíveis. Eu quero te falar, irmãos, que não é porque é uma situação de emergência ou vida ou morte que Deus vai ter que nos avisar através de um anjo, de um sonho ou de um letreiro no céu. Não, ele não vai fazer isso. Porque não é Deus que se adequa à nossa forma de ouvir. Somos nós que nos adequamos à forma dele de falar. Em Gênesis capítulo 20, narra assim no versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse que é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Abraão desceu para a terra de Gerar, junto com sua esposa Sara. Sara é muito bonita e ela está com medo deles matarem Abraão para ficar com Sara. Então ele conta uma meia verdade. Ela é minha irmã. Abimeleque pega Sara, mas antes dele deitar com ela, Deus aparece em sonho e alerta: a mulher que você pegou tem marido. E Abimeleque disse: Senhor, na minha inocência foi que eu peguei ela, porque ele mesmo me disse que ela é sua irmã, e ela me disse que ele era seu irmão. Preste atenção no que Deus falou. Eu sei, e é por isso que eu vim te alertar, para você não pecar contra mim, porque eu sei que você não sabia. Você sabe por que Deus apareceu em sonho para Abimeleque para avisar que Sara era casada? Porque ele não sabia. Mas se Abimeleque soubesse que Sara era casada e mesmo assim decidisse pegar Sara, Deus não ia avisá-lo, porque Deus não precisa nos avisar algo que a gente já sabe. Eu não preciso que Deus me dê uma visão para eu saber que roubar é errado, porque a Bíblia já fala isso. Eu não preciso que apareça um anjo vindo do céu para me avisar para eu não aceitar aquela proposta quando o testemunho interior já está me dizendo isso. Eu não preciso de uma profecia me dizendo para eu não ficar com aquele troco errado quando a minha consciência já fala isso. Pessoas estão perdendo as direções de Deus porque elas ficam esperando apenas manifestações espetaculares. Sonhos, visões, profecias. Se Deus quiser te dar essas experiências, amém. Se ele não quiser dar, fique com o que ele prometeu. O que ele prometeu? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação em toda justiça. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A Bíblia, testemunho interior e consciência foram as coisas que ele prometeu nos guiar na nova aliança. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram visões, aparições de anjo ou sonhos,
Elas não estavam buscando por isso. Elas estavam buscando Deus. E Deus quis responder dessa forma. Não busque voz audível. Não busque visão. Não busque anjo. Porque você pode começar a se afastar da palavra e dar lugar para Satanás te enganar. Busque a Deus, e Deus decide como ele vai responder. Em Salmos capítulo 81, no versículo 10, Deus nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abri minha boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, sigo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Tudo isso se nós aprendermos a escutar a voz do Senhor. Saiba o que Deus diz em sua palavra, escute o testemunho interior e preste atenção ao que a sua consciência diz. Porque Deus quer nos guiar a pastos verdejantes e águas de descanso. Mas Ele não fará isso com freio e nem cabrestos. Ele fará isso com a voz. E as ovelhas dele ouvem a sua voz e a seguem. Seja guiado pelo Espírito, porque em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Até o próximo vídeo. A Bíblia é Deus falando com você. Porque pessoas elas dão um peso muito grande para profecias, visões, sonhos e acabam desprezando a Bíblia.